paz do Senhor, santos, eleitos de Deus, igreja amada, a você que nos assiste, este é o canal Testemunho da Santidade, realização da Igreja Comunidade Cristã Primitiva. Eu sou o pastor Neto, presidente do ministério, e este canal tem como propósito uma via de Deus ao teu coração. Nós vamos transmitir mensagens proféticas, mensagens diferenciadas, mensagens que vai sair do coração de Deus para mexer com a tua índole, para mexer com o teu interior. Nós estaremos aqui a tocar teu coração. Está comigo aqui o presbítero Jason, ministro de louvor do nosso ministério. Juntos vamos estar aqui a transmitir estas mensagens ao teu coração. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, pastor Neto. A paz do Senhor a você que está nos assistindo. Que o Senhor Jesus possa tocar o seu coração através da sua palavra. Deus vai falar com você através desses vídeos, em nome de Jesus. Então, pastor Neto, segundo a atualidade que nós estamos vivendo hoje, de acordo com essa pandemia, todo mundo com medo desse vírus, todo mundo desesperado, eu quero lhe fazer a primeira pergunta desse vídeo. Deus está por trás dessa pandemia? Será que realmente Deus tem o controle? Ele é soberano sobre tudo e sobre todos? Muitas pessoas estão se perguntando nesse momento. É uma ótima pergunta, pastor, e era isso que Deus estava a tocar meu coração, porque eu sempre criei na soberania divina. Eu sempre entendi à luz da Bíblia que Deus tem um controle sobre tudo e todos, sobre todos os indivíduos, os fortes, os fracos, os ricos, os pobres. Foi Deus sempre, desde o princípio, desde a antiguidade. Deus estabelecia tronos, Deus removia tronos. Deus estabelecia reis e removia reis. Ele levantava reinos e derrubava reinos. Sempre Deus esteve a controlar a humanidade. Nenhum homem, nenhum poder na terra se ergueu nessa terra sem o consentimento de Deus. Então, dito tudo isso, eu fico a pensar que Deus, Ele realmente, Ele está mexendo com a humanidade. Toda vez que a humanidade, ela tentou ser arrogante, prepotente, toda vez que o pecado da terra cheirou mal, deixou Deus impaciente, então Deus teve que agir. Eu costumo pensar, eu costumo explicar que o mal que a Bíblia ela nos ensina é a ausência do bem. Deus é bom em todo o tempo, mas quando Deus ausenta o bem sobre alguém, sobre algo, o mal aparece. Então o mal é a ausência do bem. Quando Deus retirou o bem, a bondade sobre Saul, Saul ficou endemoniado. O mal tomou de conta do psicológico, do corpo, da vida, do trono de Saul. Então, o mal é a ausência do bem. Se o mal é a ausência do bem, então Deus, conforme o profeta Isaías, capítulo 45 de Isaías, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que eu, Senhor, formo, eu faço o bem e faço o mal. Crio a luz e crio as trevas, faço todas as coisas. Então, Deus está por trás de tudo. Porque quando o mal acontece, Deus está permitindo acontecer. Quando o mal aparece, é porque Deus permitiu acontecer. Ou seja, diretamente, Deus em sua bondade, Ele não faz o mal. Mas indiretamente, Ele permite o mal acontecer. Então, alguém diretamente vai apertar o gatilho. Alguém diretamente vai executar o mal. Embora Deus consentiu. Na Bíblia, em toda a extensão da Bíblia, você vê que o cativeiro babilônico foi criado por Deus. Quem puxou o gatilho foi Nabucodonosor. Deus o chamou de servo, porque Deus estava por trás daquele castigo. Quando Ciro, o imperador Ciro da Pérsia, liberou o povo de volta a Jerusalém no final do cativeiro babilônico, Deus estava por trás de tudo e chamou Ciro de meu pastor, porque estava realizando uma vontade direta, indireta de Deus. Quem estava diretamente puxando o gatilho foi Ciro, mas por trás estava Deus punindo o seu povo e agora em Ciro, dando a seu povo novamente liberdade, porque o nosso Deus tem o controle. Tudo bem, pastor. Então, deixa eu ver se eu entendi. De acordo com tudo isso que o senhor está falando, está explicando, muito bem explicado, por sinal, o senhor está dizendo que Deus ele cria o bem e Ele também cria o mal. Está dizendo que Deus ele é soberano. Agora eu lhe faço outra pergunta. Deus ele castiga para educar ou Ele está castigando o homem para a destruição dele? Deus quer destruir ou Deus quer ensinar ao seu povo? É uma outra boa pergunta. O propósito de Deus na Bíblia sempre foi atrair o homem para si.
Muitas vezes o homem, por ser arrogante, por ser prepotente, o homem toma outros caminhos contrários à vontade de Deus. Mas Deus nunca quis o sofrimento humano, Ele nunca quis aniquilar nações. Ele sempre puniu uma cidade, um reino, Ele puniu seu povo, Israel, a fim de o povo se voltar para Ele. Sempre que Deus permitia um desastre, uma praga, uma catástrofe acontecer, ou uma guerra ser vencida sobre o seu povo, quando o seu povo perdia uma batalha, é porque Deus queria que o povo se voltasse para Ele em oração, em jejuns. Deus queria que o povo se reencontrasse com Ele. Então Deus não quer o sofrimento humano. Deus, Ele castiga para educar. Deus castiga para disciplinar. Deus castiga para corrigir o homem, porque Deus ama o ser humano. E o propósito de Deus não é aniquilar, não é fazer sofrimento. Em Ezequiel, capítulo 18, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32, o Senhor diz: porque não tenho prazer na morte do que morre. Deus, Ele fala aqui, através do profeta: convertei-vos, pois, e vivei. Essa é a vontade do Senhor. Mas em sua soberania, Ele fala em Deuteronômio 32, versículo 39, eu mato e faço viver, eu faço a ferida e eu saro, faço todas as coisas acontecer. Então, quando Deus, Ele permite um mal acontecer, o propósito dele é que o homem se volte a Ele. Em 2 Pedro, na carta de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Pedro diz que o propósito de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, que nenhuma alma se perca. Tanto no Velho Testamento, Deus queria chamar a atenção de Israel, a atenção de Judá, como também hoje, através do sacrifício de seu filho, quando Ele olha para essa terra cheia de pecado, quando Ele olha para a humanidade tão imoral perante os seus olhos, quando Ele olha para o homem que está afastado de sua presença, Ele olha através de uma lente, e essa lente é a cruz de seu filho. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus está tardando a ira dele sobre a humanidade. Deus é tardio em se irar. Deus está reservando a ira dele para o fim dos tempos. E por sinal, estamos no limiar, estamos já chegando nos últimos dias. Estamos no tempo profético, nos dias do princípio das dores. Nós estamos vivenciando isso. Fomes, guerras, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, pestes. Nós estamos vivendo o principiar das dores. Então, pastor Neto, pegando o gancho da sua segunda resposta, sobre a peste, é o que nós estamos vivendo hoje. Está um caos no mundo inteiro. Eu te faço mais uma pergunta. A pandemia, ela se torna uma ação indireta da parte de Deus? Isso que nós estamos vendo é a ação da mão de Deus indiretamente sobre o povo? No sentido de permissão, sim. Diretamente, Deus não executa o mal. Indiretamente, sim, porque Ele permite acontecer. Não vai acontecer um mal, não vai acontecer um incidente, um incêndio, não vai acontecer uma catástrofe, não vai acontecer um fio de cabelo, não vai cair da cabeça sem que Deus não saiba, sem que Deus não permita. Todo mal que acontece é quando Deus ausenta seu bem. Então, como Ele já havia falado, já no Antigo Testamento, e por meio do nosso Senhor Jesus, que a peste viria como um dos sinais que seria o principiar das dores. Então, eu posso dizer que já outras pestes surgiram nos séculos passados e como esta hoje está mexendo com a humanidade. É uma pandemia por isso, porque é um surto viral que tomou proporção global, está presente em todos os continentes. Então, esta pandemia, ela é uma ação indireta de Deus. Deus está mexendo com a humanidade, porque a humanidade ela está afogada em pecados. E Deus está permitindo esse mal acontecer, a fim de que os homens se voltem a Ele. Então, pensando em tudo isso, eu recorro à Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, há uma mensagem aqui interessante, quando Salomão descreveu: assim como tu não sabes o caminho do vento, assim como eu não entendo o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim não sabemos as obras de Deus.
que faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Então, se o Senhor realiza tudo, se Deus realiza tudo, se todas as coisas vêm de Deus, então eu concluo que o mal, quando acontece, Deus indiretamente está realizando. Então, pastor, o senhor está querendo dizer para nós, e eu queria que o senhor explicasse melhor, porque tem algumas pessoas que ainda não conhecem a fundo a palavra de Deus. Então, prove para nós, à luz da Bíblia, como Deus causa todas essas coisas, para que nós possamos ter uma certeza que isso vem propriamente da mão de Deus. Mostre para nós através da Bíblia. Nos explique. Muito bem. Já no início, já no começo da Bíblia, nos livros de Moisés, quando Deus falou com Moisés sobre o futuro da nação, se a nação tomasse um caminho oposto à sua vontade, Deus estabeleceu uma meta a Israel. Se eles obedecessem, eles teriam vida, Deus abençoaria o pão, a água, Deus abençoaria as roupas, Deus guardaria eles em todos os anos, os séculos, Deus estabeleceria eles em uma terra que manda leite e mel, ele prometeu logo a seguir. Mas se eles tomassem o caminho mau, se eles desobedecessem a Deus, então a maldição estaria sobre eles, seria instaurada sobre eles. Deus fala em Deuteronômio 28, Moisés deixou prescrito isso, deixou estampado para Israel: se vocês me desobedecerem, se vocês transgredirem a lei, se vocês fizerem o que é mal aos meus olhos, então Deus promete vários males, várias punições, e uma das punições é a peste. Deus permitiu no arraial de Israel, nos 40 anos do deserto, Deus permitiu que a fome tomasse de conta, Deus permitiu que a espada das nações vizinhas ferisse Israel, Deus permitiu que as feras do campo, em dado momento, atingisse o povo. Deus também permitiu que a peste, doenças virais, surtos virais, tomasse de conta da nação de Israel e Judá. Em todo o contexto bíblico, você percebe que Deus usa 4 juízos. Em todo o contexto bíblico, Deus usa 4 juízos, isso no Velho Testamento, e já em Apocalipse Deus também promete no fim. 4 juízos: a fome, a espada humana, as guerras, as feras do campo e a peste, doença viral. Então nós temos que entender que o que nós estamos passando hoje está dentro desse padrão, de tudo, dessa ordenança, está dentro dessa quebra de padrão, dessa desobediência a Deus. Em Levítico 26, 25, Deus repete, Deus fala a mesma coisa. No livro da lei, Moisés deixa claro isso: se vocês me desobedecerem, a peste tomará de conta do arraial de vocês. Vocês vão sofrer juízos. Estes 4 juízos são citados. E você vê alguns exemplos na Bíblia. Eu me lembro, por exemplo, de 1 Samuel, quando a arca foi roubada pelos filisteus. Verdade. Quando acontece aquele mal, quando Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, seus filhos morrem na guerra. Quando Icabô nasce, quando a glória do Senhor, de uma forma poética, é roubada de Israel, quando o povo chega a lamentar e chorar diante de tudo aquilo, a arca lá no templo de Dagon, na cidade de Asdod, quando Dagon está ali sobre a arca no templo, os filisteus a zombar de Israel, não havia guerreiro, não havia guerrilha, não havia milícia de Israel para recuperar a arca. Não tinha como o povo se defender. O que Deus fez? Deus, ele não precisa do homem nesse momento. Quando a sua autoridade é escarnecida, quando o seu nome é escarnecido, ninguém consegue escarnecer Deus. O próprio Deus será o vingador. Nunca Deus não quer que você execute a vingança, porque a vingança vem dele. Então o que aconteceu da noite para o dia? Eu lembro, a passagem diz que eles foram acometidos de tumores, né? Sofreram um grande mal. E quando você lê a passagem, você percebe que Deus, ele se irou contra os filisteus, a terra dos filisteus. E quando os filisteus passaram a ter aquela doença, quando tumores surgiram em seus corpos, eles tomaram a iniciativa de devolver a arca. Então o propósito de Deus era recuperar a sua divindade, seu nome, sua glória, devolver a honra a Israel. E naquela ocasião, uma vez que os filisteus devolveram a arca, eles entenderiam que aquela praga cessaria. Veja que o propósito de Deus não é aniquilar.
Deus poderia ter aniquilado os filisteus ali. É verdade. O propósito de Deus era punir a fim de que os filisteus entendessem quem era o Senhor. Dagon ficou desonrado. O Deus dos filisteus ficou desonrado, mas o Deus de Israel, naquela praga, foi glorificado por Israel. E os filisteus temeram também o Senhor nosso Deus. Então, pastor Neto, para ficar mais claro para quem está assistindo, a questão da peste é todo tipo de doença que pode haver no meio da humanidade. A palavra peste engloba tudo isso, que também é o que estamos vivendo hoje. Exatamente. E se a gente for lembrar, na época de Faraó, já no Egito lá, Deus mandou 9 pragas, mandou 10 pragas ao povo para provar que ele era Deus por causa do coração endurecido de Faraó. E quando você vê a história das pragas, você vê que sempre Deus frisa, por meio de Moisés, que para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. Veja que o próprio Deus não destruiu o Egito. Ele deu uma lição ao Egito. E ele fez que o seu nome ficasse conhecido no Egito e em toda a terra, por causa daquelas pragas. Então o propósito de Deus não era aniquilar o Egito ali. Era fazer com que Faraó liberasse o seu povo. Era fazer seu povo ter liberdade. E era para que seu nome fosse temido por toda a terra, por todas as nações. Então, a última praga, Deus diz a Moisés: Moisés, com esta praga vocês serão libertos, Faraó não resistirá. E qual foi a última praga? Lembre que Deus enviou o anjo da morte, o destruidor. E o destruidor, ele mataria os primogênitos dos egípcios. As casas que não estavam marcadas com sangue, o sangue do cordeiro, que cada família israelita preparou ali, passou o sangue do cordeiro na viga, e naquele momento o anjo, ele pulava a marca do sangue, que surge a palavra Páscoa, Pechar em hebraico, saltar a marca, Além da marca. a morte desviaria de sobre a marca. Então Deus, sendo temido em toda a terra por ocasião daquela praga, Faraó, ele não resistiu, liberou o povo, porque a praga, ela foi forte ao ponto de os egípcios temerem aquela nação, temerem o Deus de Israel. Então o nome de Deus ficou temido ali no Egito e em toda a terra. Deus se tornou conhecido por ocasião daquela praga. Veja que Deus não queria causar sofrimento. O propósito de Deus não era causar sofrimento, ainda que ele causou, mas o propósito de Deus era que Israel fosse liberado, era que o seu povo fosse liberto, que estava sofrendo muito, e que o seu nome fosse conhecido em toda a terra, para que um dia a salvação se manifestasse, para que um dia isso se tornasse caminho para a salvação plena. Portanto, Deus, ele não teve o interesse de aniquilar o Egito, e sim dar uma lição. É o que nós estamos comentando aqui. Assim como ele não destruiu os filisteus na ocasião da arca quando foi roubada, mas ele deu uma lição, ele mostrou sua glória e ele devolveu a dignidade a Israel. Então ele recuperou sua glória. Então, quando nós pensamos assim, nós temos que entender que Deus tem o controle de tudo, ele faz todas as coisas. Eu me lembrei agora também, em 1 Crônicas 21, está descrito a história de Davi, quando o rei Davi, ele se propõe a contar todo o seu exército. Ele chega para o general Joabe, e ele exige que Joabe conte todos os soldados que haviam no território de Israel e de Judá. Joabe, ele resiste, ele tenta convencer o seu rei a não fazer isso, porque isto seria soberba, arrogância a Deus, porque é Deus que acrescenta o povo, é Deus que acrescenta os soldados. Então Davi persistiu nisso, mas Deus cirou, porque Deus, ele não suporta a soberba. E o profeta Gade, que era um profeta conselheiro de Davi, foi até Davi e disse: Davi, Deus cirou contra ti por teu pecado, por tua soberba. E Deus, ele manda você escolher 3 juízos. A fome tomará de conta da cidade, ou a espada dos inimigos ferirá a cidade, o povo, ou você cairá na espada de Deus, isto é, a peste. Portanto, Deus, ele usava a peste como uma espada, como um veículo de punição sobre seu povo, a fim de reconduzir a sua presença.
Davi, embora ele escolheu a pior praga, mas ele escolheu porque ele sabia que ela vinha indiretamente, ela vinha de Deus, ela surgia de Deus. Ainda que alguém se contaminasse por algum vírus no ar, mas aquilo estava vindo da mão de Deus, era a permissão do Senhor. Em 3 dias, 70 mil caíram no território de Israel e de Judá. Davi entrou em oração e ele escolheu essa praga porque ele disse ao profeta Gade: eu creio que Deus é misericordioso, caia eu na mão de Deus, porque Deus terá misericórdia. E Deus teve. O propósito de Deus, mais uma vez, não era aniquilar, e sim educar, corrigir Davi e seu povo. À luz da Bíblia, você vai vendo tudo isso. Quando o povo estava no cativeiro babilônico, Deus usou o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, mostrando que os 4 juízos poderiam surgir sobre o povo, sobre a nação. A fome, a espada humana, as feras e a peste. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, ele chega a dizer que ainda que na cidade haja pessoas como Noé, Daniel, Jó, somente eles escapariam por suas justiças, mas a nação, o povo, sofreria por seus pecados. Esses 4 juízos o Senhor traria: a fome, a espada, as feras e a peste. E tudo isso Deus trouxe. Antes do cativeiro babilônico e pós o cativeiro ele trouxe também. E se nós olharmos para a atualidade hoje, o mundo está pervertido perante os olhos de Deus. Deus, em seu amor, ele quer salvar a humanidade através de seu Filho Jesus. A luz veio aos homens. Deus andou entre os homens não reconheceram. Jesus é a vida. Aquele que aceita Cristo, ele sai da morte para a vida. Então Deus, há 2000 anos atrás, Deus pisou nessa terra. Os homens questionam onde está Deus, mas Deus já esteve aqui. E Deus tenta chamar o homem todos os dias, por meio de seu Filho. Portanto, o propósito de Deus não é destruir, é salvar. E ele manifesta a salvação em Jesus. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, nos diz que no fim dos tempos, nos últimos dias, nos dias da profecia, conforme o que os profetas falaram no Velho Testamento, em Mateus 24, Jesus diz que acautelai-vos. Vai surgir falso profeta, falsos cristos, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, pestes. E isso há séculos já vem acontecendo e agora está em proporção maior. Percebemos que tudo isso, Jesus disse, é o princípio das dores. Acautelai-vos. Ainda não é as dores, ainda não é o fim, é o principiar das dores. Sabemos que ele está voltando. Ele disse: quando tudo isso acontecer, olhai para o alto, sabei que o Filho do Homem está às portas. O nosso Jesus está voltando, ele está pertinho. E quando você olha para o livro de Apocalipse, que menciona os últimos dias, os dias da grande tribulação, você percebe em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 8, quando você analisa os juízos, Deus mais uma vez volta a falar dos 4 juízos. No último cavaleiro, no cavaleiro amarelo ou cavaleiro de cor morte, cavaleiro por nome morte, quando João contempla aquele cavalo, quando João contempla aquele cavaleiro, ele percebe que a morte seguia, que o inferno o seguia, e ele via as 4 pragas. Ele via a fome, a espada, as feras do campo e a peste. Doenças, enfermidades, doenças virais, que já acontece há algum tempo, está acontecendo agora, essa pandemia, e na grande tribulação vai acontecer em uma escala muito maior. Segundo Apocalipse 6:8, diz que por ocasião, quando esse juízo for executado, a 4ª parte da terra morrerá. Se você dividir a terra em 4 partes, se você fizer uma matemática, você vai perceber que a 4ª parte da terra, ela é 25% da população global. Hoje temos aproximadamente quase 8 bilhões, então estamos falando de 2 bilhões que vai morrer nesse período da grande tribulação. Portanto, nós temos que temer
e saber que Deus está nos avisando. O que está acontecendo hoje é um prenúncio, é um aviso de Deus, é um alerta. Para o que virá. Deus não está querendo destruir o homem, Deus está alertando o homem para o mal que vai vir. E Ele está dizendo, é possível se livrar deste mal. E qual é o livramento do mal? Como Deus nos livra da condenação futura? Em seu Filho Jesus. Em seu Filho Jesus Cristo. Nós temos em Jesus a segurança, a vida eterna. Jesus, ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim não entrará em condenação. João 5:24. Mas passará da morte para a vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro, naquele contexto de Lázaro, Jesus deixa claro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós cremos que ainda que esse vírus atinja você, me atinja, estamos sujeitos a isso. Ainda que venhamos a morrer, sabemos que morreremos em vida, morreremos em Deus. Porque o propósito de Deus, ainda que sejamos atingidos, o propósito de Deus é chamar o homem para si. Então Deus está nos alertando. Jesus está voltando. Então, pastor Neto, Deus está nos mostrando que há sempre um bem por trás de um mal. Deus está educando, tentando ensinar que o caminho é seguir a Ele, fazer a vontade dEle. Eu lembro que Abacuque fala, Senhor, no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Exatamente. A misericórdia de Deus, ela quer aparecer na vida daquele que crê, na vida daquele que se prostra para Ele. Exatamente. Isso é um alerta de Deus para que nós possamos viver a sua vontade, porque Deus só quer o melhor para nós. Está escrito, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então não há por que nós ficarmos preocupados, como o Senhor disse. Ainda que nós venhamos a morrer, nós viveremos porque estamos no Senhor. Ou seja, por trás de todo mal, existe um bem maior de Deus. Quando Deus permitiu um mal acontecer na sua vida, não murmure, não questione Deus, não coloque Deus na parede, não indague o porquê. Pergunte para Deus o que Ele quer lhe ensinar. Porque depois daquele mal, depois daquela tempestade, virá o bem, um bem maior. O choro dura uma noite, pode ser não uma noite de 12 horas, pode ser não um dia, É um período. Pode ser um período extensivo, meses ou anos, ou um ano. O choro dura uma noite, mas por que a alegria vem ao amanhecer? A alegria vem ao amanhecer na vida daquele que tem esperança, na vida daquele que se propõe a não ficar na morte, a não ficar no choro, mas acreditar que vai voltar a sorrir. Então a alegria vem ao amanhecer. Pensando nisso, o que nós estamos vivendo hoje, devido o coronavírus, essa pandemia, nós temos que entender que o mundo está em pânico. Eu vejo as pessoas em pânico. Está tendo ordem de quarentena em alguns países, algumas cidades. Mas não é momento para ter esse pânico. É momento de nós nos prevenirmos, mas confiarmos de que Deus, que indiretamente está permitindo esse mal, Ele tem um bem maior para nos dar. E o bem maior de Deus é a salvação. O bem maior de Deus na sua vida é a salvação. Jesus, Ele quer entrar na tua vida. Deixa Jesus entrar no teu lar. Está escrito em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Jesus, Ele quer te livrar da ira futura. Jesus está te dando um aviso que Ele está voltando. E Ele quer que você faça parte da sua igreja. Que Deus te abençoe. Estaremos aqui a orar por você. Com estas palavras te dizemos que o nosso Jesus está pertinho. Se reconcilie você afastado. E você que está recebendo essa mensagem, aceite a Jesus como o Senhor de tua vida, como o Salvador de tua vida. Ele quer livrar você da ira, dos juízos futuros. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Que essa palavra possa tocar no seu coração nesse momento difícil. Saiba que Jesus está com você. E eu queria, pastor Jesus, que levantássemos uma oração aqui em prol daqueles que estão sofrendo. Na Europa, essa epidemia, essa pandemia está muito forte na Europa. Esse surto viral está fazendo os europeus sofrerem muito. Nós precisamos nesse momento agora orar e interceder por estas vidas, pedir a Deus que o Senhor possa
acalmar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa curar. E que Deus possa dar um fim a isto, conforme a sua vontade. Porque, como falamos aqui, Ele quer que o homem, Ele quer que as nações, que o mundo se volte a Ele. Ele quer avisar do mal que está por vir e de que Cristo é a salvação, Cristo é a cura. Então vamos orar neste momento. Vamos cantar a Deus um louvor. Amém. E em seguida orar por todos aqueles que estão sofrendo e pedir a Deus que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa cumprir a sua vontade e em sua misericórdia nos livrar do mal. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim e bastará. Um dia vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei e face a face eu verei a Jeová. Glória a Jesus. Senhor, olha para nós nesse momento. Atende a nossa oração, Senhor. Visita agora, meu Deus, a Europa, Senhor. Olha para aqueles que estão sofrendo, porque o teu propósito, Senhor, é salvar. Olha para aqueles que estão, Senhor, a gemer, a sofrer, e que estão a pensar, meu Deus, no Senhor. É nessas horas, ó Deus, que o homem, ele reconhece seu estado lastimável, ele se volta para ti. Senhor, a vontade é tua, o propósito é teu, Senhor, e tu sabes a hora de agir. Senhor, dá o alento, o consolo. Olha para as famílias, olha para aqueles que estão lutando, que estão procurando se guardar, meu Deus, livra do mal. Olha para a tua igreja, para o teu povo na terra. Senhor, nos prepara para teu retorno. E fica, Senhor, conosco, porque se faz tarde. Senhor, põe a tua mão sobre a humanidade e abençoa, salva. Jesus, te damos a glória, a honra e o louvor. Amém. Que Deus abençoe tua vida. E estaremos aqui sempre a orar por você, a ministrar mensagens proféticas. O nosso interesse aqui, o nosso propósito é edificar a tua vida. Estaremos juntos nessa missão para a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus.